novamente no Roberto Gamito. No episódio anterior, esqueço, não é uma série. Este será um episódio durante o qual hei de expor uma apoquentação, melhor, uma angústia que transportei semi-clandestinamente nas últimas semanas da minha vida. Uma coisa que eu não queria enfrentar, pois a verdade trar-me-ia demasiada angústia. Uma espécie de ligação com episódios anteriores e, falando abstratamente, mas indo ao detalhe um passinho de cada vez, quando vocês perdem algo muito importante, pode ser um disco externo no interior do qual têm fotografias, um trabalho, um hobby, um trabalho extracurricular com vista a ser o vosso trabalho, está ali algo mesmo muito importante a que devotaram algumas horas, dias, anos. Essa importância depende de cada um. O facto de o perderem fisicamente ou não conseguirem aceder, caso seja num disco externo, sentem-se mutilados. Vocês empenharam-se durante um período de tempo e amputaram-vos esse tempo. É como que aquele espaço deixasse de existir e já não conseguem aceder a ele. Expõe a nossa fragilidade a esta relação, por muito minimalistas que sejamos, pouco materialistas que sejamos, mas estabelecemos um pacto com esse objeto. É como se depositássemos alguma da nossa vida lá e se a quiséssemos reaver ou comunicar com esse passado, essa é a única forma. É um pacto demoníaco que fazemos com esse objeto. No meu caso, foi um gravador e eu, alegadamente, perdi-o há 3 semanas. Esperava eu em Lolé, e em princípio nesse dia esse, que foi desmantelado em etapas e 4, 5 sítios, os locais prováveis onde o gravador estaria perdido. Seria no teatro, no Ramen, onde fui jantar, no quiosque, no carro da minha namorada, eventualmente em minha casa que ele tivesse tombado. Fiz esse itinerário. Qual é a razão desse desgosto? O gravador, caso o tivesse perdido e não tivesse lá nada de importante, seria o valor monetário, comprava-se outro. O luto era fácil. Mas o motivo da angústia é que estavam lá 2 anos de gravações stand-ups passadas, mas ainda assim muito material do Estado. Não parti exatamente do zero, porque muitas das coisas foram passadas do papel para palco, mas estava a falar dos acrescentos, de algumas coisas que possam ter surgido de improviso, algumas ligações insuspeitas que no papel não estavam tão à vista, e senti-me amputado. De repente, 2 anos que foram retirados de mim e aos quais eu não podia regressar. Isso já me aconteceu várias vezes em portáteis antigos, em que tinha muita coisa prestes a ser lançada por um determinado projeto, o portátil Vice ou o disco rígido Vice, e há ali meses, anos da vida que eu não consigo reparar e eu fico numa espécie de limbo em que aqueles anos da minha vida foram censurados. Está bem, fiz, a experiência é acumulada, mas aquilo que eu podia eventualmente mostrar desapareceu. É das poucas angústias que para mim permanecem irresolúveis. Compactuo empaticamente com aquele sentimento que os escritores têm um manuscrito e perderam num comboio, morrem angustiados com aquilo, pois têm a sensação que aquilo era realmente importante no tocante à obra. É muito difícil ultrapassar. O Herberto Helder teve um episódio desses. Até me recordo do Miguel Sousa Tavares, um computador, não sei se foi reavido. Se estivermos num computador, perdemos o computador, é muito trabalho que vai à vida. Senti-me mutilado. Cada noite conquistada no Algarve de atuação é mesmo arrancada a ferros, há mesmo poucas, e eu testei mesmo muita coisa, e a senti-me na indecisão, continuo ou não continuo, graças a esse episódio. Um dilema que eventualmente será resolvido mais à frente. No contexto do Algarve, fazer ou não fazer, às vezes são sinónimos. Fazer ou não fazer stand-up no Algarve são sinónimos. São tão poucas as vezes que de cada vez que faço sinto que é a primeira vez. Eu sou um estreante a cada atuação. É assim que eu me sinto verdadeiramente. Não estou a criar hipérboles. Há noites que correm muito bem, outras mal, mas independentemente do valor da atuação em si, eu sinto-me sempre um novato, porque o calo rapidamente é desfeito com o espaço entre atuações. Mas não é para falar da performance ou a insistência de noites, porque é o contexto. Não estou a vestir a minha farpela de carpideira por um lenço preto à volta e chorar desbragadamente como se fosse uma figura cimeira, um balsemão, e entretanto entronizamos um cadáver e fazemos de conta que a democracia sem ele não existia. O ponto é que eu desmantelei o itinerário, telefonei, fizeram lá uma rusga, não encontraram. Qual era o ponto que me inclinava sobretudo para o museu? Que eu me recordo de haver um baque no soalho do museu e eu, queres ver? Aquilo que eu não prestei atenção era o gravador a cair.
E aquilo angustiou-me a um ponto que só quem perdeu algo deste género, isto parece que eu estou num programa em que estou a dizer que perdi um familiar está num processo de uma doença e a morte é certa, já nos está a bater à porta, espera aí um bocado que estamos a gravar um documentário, deixa-me só gravar o testemunho que já me vens buscar. De repente sentir-me mutilado daqueles anos e atalhemos já para o final da história, encontrei-o ontem num sítio à vista. As coisas, quando estão à vista, parece que se tornam invisíveis. Eu procurei nos locais que eu acharia que ele estava, localizei o dia e acho que sim, de facto, eu pus o gravador nesse dia que fui a Lolé naquele sítio e hoje ia ver em Lolé os outros sítios aos quais não consegui telefonar, os sítios onde comi. Era uma missão impossível, mas eu estava já, hoje estava pronto para fazer o luto do gravador e o que é que isso significava. As gravações de stand-up eram uma parte essencial, depois a outra parte essencial que eu podia de alguma forma reter em alguns vídeos que gravei nos primeiros dias que conhecia a minha namorada, há umas gravações que fizemos, uns podcasts clandestinos que não vão chegar a ver a luz do dia. Eu gostava de guardar aquilo. Duas pessoas a tentar encontrar qualquer coisa no outro, aquele pudor que me agrada cada vez mais, no sentido em que o novo livro do Byung-Chul Han sobre Deus atribui. Os temas interessantes é preciso avançar para eles com pudor. Caso contrário, a devassa é já destruí-los e o assunto não se mostra, reconhece no pudor do estranho e abre-se em virtude do pudor. Esse ritual do pudor interessa-me em certos assuntos. Noutros, talvez não. Sobretudo nos temas políticos, aí não deve haver pudor. Aí esse pudor mascara-se de etiqueta e do respeitinho. Aí não, aí deve ser no sentido contrário. Acabou-se a simpatia. Porque é que eles se irritam todos? Quando alguém diz isto neste tom, ou quando alguém vê de fora o raivoso, alguém que foi humilhado durante muito tempo, há um momento em que ganha voz e consegue expor aquela humilhação num discurso. Quem está de fora, o privilegiado, isso vê-se muito, o humorista privilegiado a ver um podcast que não lhe diz nada, ele acha aquilo uma espécie de circo. Não é o tom que ele está habituado, mas não consegue perceber que a bolha dele não resume o mundo. É outro assunto. Fechando na questão do gravador, é muito fixe encontrar uma coisa que pensámos perdida irremediavelmente. E agora tenho que gravar aquilo noutro sítio. É um trabalho que eu tenho estado a adiar, passar novamente tudo para texto, que eu ando a fazer nos últimos 2 anos. São só texto novo, vários estilos, 2 ou 3 beats. Esses aí se calhar são aqueles que eu fiz mais regularmente, mas mesmo esses estão longe de serem realmente rodados, apesar de funcionarem maioritariamente. Falta-me agora passar para o papel e começar a ver as fragilidades e podá-lo, a olhar agora novamente para eles com olhos mais maduros, se dá para crescer para o outro lado. E este foi o Roberto Gamito, a minha apoquentação, que me acompanhou nos últimos dias. Até ao próximo apiadeiro.